E aí galera, tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês seguirem o meu perfil lá na Twitch, que eu iria começar a fazer live por lá, beleza? Então, caso você queira me seguir lá, mano, acompanhar, eu iria ficar muito contente. Sei lá, só pra me acompanhar mesmo lá fazendo umas lives. Eu aguardo vocês lá, mano. É isso, obrigado pela atenção. Fiquem com o vídeo, espero que vocês gostem. E aí, Duduziva na área. Essa é a história de um protagonista adolescente que está de saco cheio da sua vida e resolve se matar. Só que antes o anime nos apresenta uma sala de aula bem comum, com um monte de alunos divididos nas famosas panelinhas conversando e fazendo bastante barulho. Logo em seguida a gente recebemos a informação de que aquele é o dia da formatura daquela turma. O protagonista aparece num canto sentado em sua mesa meio isolado do pessoal da sala, e então começamos a ouvir os seus pensamentos, sobre como ele acha a vida dele uma merda e que está decidido a morrer. Nisso o anime pula para uma cena na qual o prota tá no topo de um prédio de pé na beirada já preparado para se jogar de cabeça no chão. Assim ele se atira de cabeça para baixo sem nenhuma hesitação, apenas lamentando que ser feliz era tudo o que ele queria. Só que felizmente, quando o nosso protagonista achou que tinha morrido, ele abre os olhos e se depara com o que parece ser um limbo espacial. Seu corpo perdeu toda a cor e só está visível por um contorno branco no meio de uma escuridão bastante densa. Confuso, ele fica se perguntando se morreu e se está no céu ou no inferno, mas não demora muito e ele volta a si e se dá conta de que não estava morto. E aquela visão provavelmente foi coisa da sua cabeça. Ele está na verdade parado no meio do ar. Quando ele olha direito, vê que está sendo segurado por uma menina toda branca com olhos vermelhos e asas de anjo com uma auréola vermelha em sua cabeça. Notando a estranheza da situação e da menina que o segurou, o protagonista rapidamente deduz que a garota é um anjo e depois cogita a possibilidade dele ir para o céu. Quando a anja percebe que ele está consciente, ela fica aliviada e feliz por ter dado tempo de salvá-lo, assim revelando o nome do protagonista, Mirai. Sem entender nada, ele a questiona e ela mostra que ele não caiu, mostrando o chão muitos metros abaixo de seus pés. Então ele nota que está flutuando no céu e que a anja não pode ser vista nem refletida, mas ele continua visível. É como se ele estivesse flutuando no ar. E em vez de se surpreender com a situação, Mirai acha tudo uma grande palhaçada e fica incomodado que ela o impediu de morrer, pedindo que ela apenas o solte de uma vez ali mesmo. Só que é claro que ela se recusa duramente a fazer isso, já que ela quer fazer ele feliz. Aí ele diz que não tem mais sentido viver desde o dia em que sua família morreu, quando ele tinha 7 anos. Mas para sua surpresa, a Anja fala detalhes desse ocorrido, mostrando que conhece muito bem a história de vida dele. Através dela nos é apresentado o passado de Mirai, que depois de ficar órfão foi adotado pelos tios que só o agrediam e o maltratavam. Ele lembra com muita dor do ocorrido e ainda conta que não tem amigos, por isso não vale a pena continuar vivo. Mas ela o refuta dizendo que ela é um anjo de classe especial que veio dar a ele esperança. Então dessa maneira ela o leva para o topo de outro prédio para falar que ela veio oferecer a ele coisas como liberdade e o amor. Ele continua descrente, mas resolve ouvir o que a anja tem a dizer. Aí ela começa a mostrar para ele a forma física da liberdade e do amor. A liberdade são as asas de anjo que podem voar para qualquer lugar em uma velocidade impossível dos olhos humanos acompanharem, além de não esbarrarem em nada e serem invisíveis. Já o amor é uma ponta vermelha que ela invoca de sua mão, chamada de flecha angelical, e diz que se ele acertar qualquer um com aquilo, ele poderá controlar o coração do alvo livremente. Então depois disso ela oferece a ele um dos dois, mas ele resolve que só vai considerar a oferta se puder ter os dois, e ela mais do que depressa aceita a condição. Porém apesar disso, ele segue achando tudo uma grande bobagem, e quando estava para dar as costas a ela, a anja coloca um colar em seu pescoço que pode invocar as asas e um bracelete, que invoca as flechas vermelhas. É nesse momento que ela comenta que os únicos que podem ver esses itens são humanos acompanhados por anjos. Isso porque no mundo um novo Deus será escolhido. Depois dela insistir muito para que ele teste os itens, Mirai invoca pela primeira vez suas asas gigantes e de repente sai voando pelos céus sem controle, passando por nuvens e sobrevoando os céus até começar a se acostumar com o voo e conseguir voar com controle. Então ele lembra de ter sonhado com aquilo e aproveita seu trajeto, chegando a sobrevoar o oceano bem de perto. Ele sobrevoa até mesmo outros países e para numa ruína de um povo antigo, mostrando que está bem longe de casa. Nesse momento, a Anja sugere que ele roube e controle pessoas por seu bem prazer, e ele acha que ela parece mais um demônio falando essas coisas. Daí a Anja explica que não existem demônios, há apenas a maldade no coração das pessoas. Ela aproveita o gancho disso e revela que os tios de Mirai sabotaram o carro da família dele para que os mesmos morressem e eles pudessem herdar o dinheiro da família. Arrasado, Mirai voa de volta para sua casa e, por sugestão da Anja, usa uma flecha vermelha na sua tia assim que entra em casa. Por esse motivo, ela então muda completamente seu comportamento e tenta até agarrá-lo, mas ela é jogada para longe com Mirai insistindo em saber a verdade sobre a morte de seus pais. E do nada ela confirma a história da Anja, alegando que foi o tio do Prota que planejou tudo.
Com a gritaria, esse tio chega no mesmo lugar e fica furioso que a mulher contou toda a verdade para Mirai, então eles discutem e saem no soco até que Mirai, completamente pasmo, diz que seria melhor se eles dois morressem. Com isso, a tia levanta, pega um facão e simplesmente corta o próprio pescoço, morrendo de hemorragia. E Mirai até vê outro anjo vindo buscar a alma de sua tia morta no chão. Depois do acontecido, Mirai se lembra de sua família, então decide que quer viver para ser feliz, e a anja finalmente diz seu nome, chamando-se Nasce, o anjo particular do protagonista. Assim ele usa as asas e as flechas para ir a um pequeno hotel se hospedar por lá. Preocupado por não ter dinheiro, Nasce sugere que Mirai elimine seu tio e seus primos, já que ele estaria apenas retomando o dinheiro que o roubaram. É nesse momento que Nasce revela que há também as flechas brancas, chamadas de flechas de eutanásia, no arsenal do protagonista, que é um tipo de flecha usada para matar as pessoas que não morreriam de remorso através da flecha vermelha. Mirai estranha os itens de Nasce, então ela revela que ela é um anjo especial que carrega os 3 itens e que há outros 13 humanos com anjos que irão competir pelo posto de próximo deus do mundo. No frame a seguir mostra um homem que tem as flechas vermelhas as usando para criar um harém de colegiais. Esse homem é abordado de repente por o que parece ser um Power Ranger de capa, que o mata instantaneamente com uma flecha branca quando o homem tenta atacá-lo. Dali, já num plano divino, o deus atual faz uma pequena aparição, se mostrando ter a aparência de um homem velho com longos cabelos e barba com a coloração branca. Além dele, vemos Nasce e ao fundo é possível ver a aparência de alguns dos outros 13 anjos escolhidos para a eleição do sucessor de Deus. Nesse plano divino, Deus está dando orientações sobre como os anjos devem prosseguir enquanto acompanham os humanos escolhidos e revela que o prazo para que o novo Deus seja eleito é de 999 dias. Depois do flashback, retorna a conversa entre Nasce e Mirai. Apesar de acreditar na história de Nasce, Mirai não se sente capaz de vencer a guerra pelo trono. Nesse instante, Nasce conta que se outro sucessor no lugar do Prota for eleito a Deus, Mirai não terá acesso aos itens especiais dados por ela. Ele então se lembra de sua mãe lhe dizendo para valorizar a própria felicidade acima da dos outros. Entretanto, ainda assim, Mirai prefere buscar uma felicidade humana comum, sem necessariamente entrar na luta pelo trono de Deus. Ele ainda comenta que usará as flechas para punir o tio e depois não precisará mais usá-las. Nasce resolve puxá-lo para ir lá atacar o tio, mas Mirai parece hesitante em fazer isso e diz que tem uma prova importante de seleção escolar no dia seguinte. Por isso ele resolve simplesmente sentar e ver o noticiário da TV. Daí é quando é revelado o nome Toma Rodrigues, um homem que mantém relacionamento com várias mulheres e não tem a menor vergonha de revelar isso na frente da TV. Mas o mais importante é que esse tal Toma Rodrigues está com um anjo parecido com a Nasce perto dele, embora apenas Mirai e os outros com anjos consigam vê-lo. O personagem principal e Nasce rapidamente deduzem que esse homem está usando as flechas vermelhas para forçar as várias mulheres a fazerem parte do seu harém. Nesse momento, Mirai aflora o senso de justiça e questiona a Nasce se existe um jeito de como ajudar as várias mulheres desse homem. Nasce conta que só é possível escapar das flechas voando com as asas que são mais rápidas que elas e que o efeito das flechas dura 33 dias e que só pode acertar o mesmo alvo uma vez. Logo em seguida é revelado que Toma Rodrigues é o homem que havia sido eliminado pelo Power Ranger de antes com uma flecha branca. Assim que Toma Rodrigues morre, as mulheres que estavam sendo manipuladas acordam do efeito das flechas. Enquanto isso, o Power Ranger invoca as asas e deixa o local rapidamente e sobe no topo de um prédio para observar o desfecho da morte desse homem. Ele comenta que os atos de Toma Rodrigues eram repugnantes, o que indica que o Power Ranger provavelmente está agindo movido pelo próprio senso de justiça. No dia seguinte, Mirai está na escola entregando o formulário para as provas, enquanto Nasce sugere que ele use as flechas para entrar sem precisar estudar, o que é rapidamente rejeitado por Mirai. Em seguida, ele pega o celular e se depara com a notícia da morte de Toma Rodrigues e repara que a causa da morte é desconhecida, já imaginando que alguém com um anjo possa ser o responsável. Enquanto isso, é mostrada a chegada da alma de Toma Rodrigues ao plano divino carregado pelo anjo que o acompanhava. As coisas acontecem rapidamente em Platinum End, já que na cena seguinte Mirai está conversando com Nasce e é revelado que não só ele já foi aprovado pela seleção que participou, como já fez o tio confessar seus crimes, e com o dinheiro recuperado comprou um apartamento. Enquanto caminha, Mirai, ainda incomodado com o misterioso assassinato de Toma Rodrigues, fica se perguntando se ele realmente pode ter todo o poder oferecido por Nasce. Nesse instante ele avista num telão de um prédio uma reportagem ao vivo sobre um assalto. Então no frame seguinte, Power Ranger desce do céu e se mostra a todos. E é a primeira vez que Mirai o vê pessoalmente, rapidamente notando que ele também tem asas. Ele se apresenta como Metropoliman e diz que se encarregará de acabar com o mal.
Para convencer os policiais a o escutarem e deixarem ele seguir com seu papel de herói, ele rapidamente atinge todos com flechas vermelhas, e então se aproxima dos bandidos dizendo seu novo inimigo deles, e então usa as asas para se desviar de balas e usa as flechas vermelhas para fazê-lo se entregar. Só que quando um dos criminosos ia se entregar, ele é alvejado por outro e morre, o que irrita bastante o Metropoliman, que resolve usar uma flecha branca que se estica para eliminar o outro bandido. Mirai, vendo toda a ação, fica chocado com o fato de Metropoliman ter todos os itens que ele também tem, e assim nasce deduz que Metropoliman é parceiro de um anjo de classe especial. Metropoliman se apresenta publicamente como um herói e desafia os outros 12 inimigos a lutarem contra ele. Assustado, Mirai pede que Nasce se afaste imediatamente para que ele não seja descoberto caso alguém com o anjo esteja observando. Preocupado, Mirai considera sair da disputa, mas Nasce avisa que ele terá de devolver os itens e isso o levará à morte, já que eles representam sua esperança de viver. Vendo-se sem saída, Mirai repassa com Nasce o que ele sabe até o momento sobre os anjos envolvidos na disputa. Basicamente há 3 classes: a especial, que dá asas e as flechas brancas e vermelhas, a primeira classe, que dá asas e flechas vermelhas, e a segunda classe, que só pode oferecer as asas ou as flechas vermelhas. Nasce também revela que há provavelmente 3 anjos de classe especial e que é possível que um anjo suba ou desça de classe. Escutando esse tantão de coisa, Mirai fica apreensivo, pois deduz que Metropoliman provavelmente está interessado nos que têm anjos de classe especial os acompanhando, como ele. Por isso, Mirai planeja ir à cerimônia de ingresso no ensino médio sem a companhia de Nasce, a fim de não ser descoberto. A cena corta para um rapaz de cabelo e olhos claros com roupa formal, que também está interessado no retorno das aulas, já que ele também é um aluno. E sem enrola, esse rapaz se prova ser na verdade o Metropoliman. Enquanto isso, no outro lado, Nasce diz que Mirai pode chamá-la bem baixo a qualquer momento que ela consegue ouvir e ir até ele caso aconteça alguma coisa. Ela termina sugerindo que ele acerte sua paixão de infância, Saki, e que ele aproveite os 33 dias de efeito para conquistá-la de verdade e fazer com que o amor entre eles dure depois do fim do efeito. Quando chega na escola, Mirai é surpreendido ao avistar um anjo no céu indicando que há outro candidato a Deus na sua escola. O anjo, que tem asas nos quadris, instantaneamente identifica Mirai e o confronta. Ele revela que Mirai o olhou e reagiu, o que entregou que ele era alguém que conseguia ver anjos. O novo anjo se aproxima e revela que ele é parceiro justamente da amada do protagonista, Saki, que o apunhala pelas costas com uma flecha vermelha. Mirai, que já estava apaixonada por Saki, se confessa para ela, mas tudo que ela faz é seguir as instruções de seu anjo. Ela então pergunta se Mirai tem asas, e quando ele confirma que sim, ela diz onde mora e pede que Mirai voe até o quarto dela e a espere lá. Mirai não pensa 2 vezes até fazer exatamente o que sua amada pede. Chegando lá, o prota fica maravilhado com o quarto todo enfeitado, mas antes de terminar de admirar, Saki chega e começa a questioná-lo sobre sua anja e suas flechas. Tudo de acordo com as instruções do anjo da Saki. O anjo dela revela que está preocupado com ela, já que ele só pode oferecer as flechas vermelhas e precisará de alguém com asas para ajudá-la a escapar das flechas dos outros candidatos a Deus. Depois de cumprir um passo a passo que parece uma dança para juntar os braceletes de ambos, Mirai leva Saki para voar como ele sonhava desde criança. Durante o voo, ele pede que Saki, que estava bem triste, se anime, pois ele fará de tudo para protegê-la. Com o problema da falta de asas resolvido, Saki agora revela o nome do anjo dela como Revel. E então conta a Mirai sobre o Metropoliman News, um site designado especialmente ao Metropoliman. Esse tempo todo, Revel se mostra muito preocupado com a ameaça de Metropoliman, que segundo Revel, ele está se disfarçando de herói para atrair seus 12 concorrentes e então matar todos. Assim, Mirai, encorajado pelo seu amor por Saki, decidia um programa de TV onde Metropoliman anunciou que aparecerá pela tarde. Só que quando o prota já ia indo ao encontro com Metropoliman, Nasce aparece e o impede de ir, estragando os planos de Revel de usar Mirai para descobrir um jeito de vencer Metropoliman. É revelado também que a classe especial só é dada a anjos que se destacam por algo, que no caso de Nasce é a pureza. Assim, ela permanece dizendo a Mirai que se ele morrer, seus itens passarão para Saki, e se ele matar Metropoliman, ele pode se apossar dos itens dele e passá-los a Saki. Então, com seu esquema revelado, Revel propõe uma parceria entre eles e uma discussão se inicia, já que Mirai e Revel não confiam um no outro, mas Mirai acaba aceitando graças às flechas vermelhas de Saki, e daí fica decidido que Mirai irá morar no quarto de Saki a partir de agora. Enquanto isso, Metropoliman detém mais um criminoso e o faz se entregar com uma flecha vermelha. Depois disso, Metropoliman vai para casa e reclama dos adversários que teve até o momento. Em seguida é falado que ele também está fazendo as coisas de acordo com as instruções de seu anjo, que se revela ser uma anja chamada Mesa. Mirai fica amarrado até passar o efeito das flechas e Revel realmente poder confiar que os sentimentos de Mirai por Saki de fato são reais.
Na mesma hora, os dois são notificados de uma transmissão ao vivo do Metropoliman que convida os outros candidatos a irem a uma conversa pacífica com ele num estádio de beisebol por perto. Apesar dos anjos aconselharem Mirai a não ir ao local, ele vai até o estádio e vê diversos anjos presentes no local. Mesmo tendo planejado apenas observar discretamente, Mirai na verdade pretende atingir Metropoliman com uma flecha vermelha se tiver a oportunidade. Metropoliman então chega na hora marcada e traz dois caras disfarçados com ele, Metro Blue e Metro Yellow, ambos com asas e flechas vermelhas. Quando um deles ataca Metropoliman com uma flecha, ela fica paralisada no ar, mostrando que Metropoliman tem ainda mais habilidades escondidas. Com Metro Blue disparando a flecha vermelha contra Metropoliman, ela ricocheteia e volta a Metro Blue sem atingir em nada Metropoliman. Nessa hora, uma ponta de flecha vermelha sai para fora do peito de Metropoliman e fica visível aos acompanhados por anjos. Isso acontece porque Metropoliman já teria sido atingido por uma flecha vermelha, e assim é revelado que uma pessoa só pode ser atingida por uma flecha vermelha por vez. Ela não pode ser atingida por outra durante os 33 dias de efeito. Por isso, os outros dois metros deduzem que o Metropoliman diante deles é falso. Eles reparam que o Metropoliman falso chegou como se tivesse caído do céu, o que os leva a crer que o Metropoliman verdadeiro armou tudo e levou o impostor até o local de propósito. O Metropoliman diz que é o verdadeiro, mas o Metro Blue toma o microfone das mãos dele e desafia o verdadeiro Metropoliman a aparecer. Enquanto isso, também os dois metros conversam entre si e o Metro Blue revela o verdadeiro nome do Metro Yellow como Tabuchi. Basicamente, eles querem eliminar o Metropoliman para poderem ficar vivos e continuam a desafiá-lo pelo microfone. A imagem dá um zoom na cara dos dois coloridos, mostrando seus rostos que parecem dois homens de meia idade. O nome de Metro Blue também é revelado como Hatakeyama. Junto disso, o passado de ambos começa a ser exibido por flashbacks. Ambos se conheceram quando descobriram que não foram aprovados nas escolas que queriam. O Metro Blue já estava sendo reprovado pela terceira vez. Os dois se aproximam e fazem amizade através de sua decepção com a vida. O Metro Yellow chama Metro Blue para usar drogas fortes que ele conseguiu para botar um fim em tudo isso de uma vez por todas. E quando eles estão sob efeito delas, duas anjas surgem do céu e os recrutam para participarem da eleição do novo deus. Ambos recebem asas e flechas vermelhas e ficam entusiasmados com a ideia, prometendo ajudar um ao outro caso um deles consiga virar deus. A estratégia dos dois começa a ser exposta. Acontece que depois de disparar uma flecha, é preciso esperar 2 segundos para disparar a próxima, então não seria possível matar os dois ao mesmo tempo. Além disso, as flechas alcançam 31 metros de distância, algo que nem Nasu e Revel sabiam. Metropoliman então aparece no telão do estádio do nada e parabeniza os dois coloridos por terem descoberto parte de seu plano. Ele diz que o impostor é uma pessoa normal, sem asas, sem flechas e que não é perigoso para eles. Metropoliman ainda conta que se ele preparar as flechas vermelhas e branca ao mesmo tempo, ele pode disparar 2 flechas praticamente ao mesmo tempo, já que são flechas diferentes. Metropoliman só diz isso e termina a transmissão, deixando os coloridos furiosos ameaçando tirar informações do Metropoliman falso. É nessa situação de tensão que uma menina aparece flutuando no céu. Ela também é um anjo e pede para se juntar à dupla, já que tem medo do Metropoliman, mas os dois ficam receosos de ser outra armadilha do Metropoliman. Ela conta que escolheu as asas e assim conseguiu se livrar da dor do bullying. Então assim a dupla resolve que só aceitará a menina se ela deixar eles a atingirem com uma flecha vermelha e ela aceita a condição. Mas quem a acerta com uma flecha vermelha é justamente o Metropoliman, que recruta a menina para ajudá-lo contra os coloridos. Os coloridos então fazem um chamado no estádio para os outros que também desejam enfrentar Metropoliman, desde que aceitem levar uma flechada vermelha. Os únicos a aparecerem são Metro Green e Metro Pink. Eles têm apenas flechas vermelhas, daí com o Metro Blue, o Metro Yellow, a Metro Pink, o Metro Green e o Metropoliman falso, se forma a super sociedade para combater Metropoliman. Mas ele não deixa barato e entra no ar de novo, sendo revelado que aquele Metropoliman que havia levado a garota era falso e o verdadeiro era o tempo todo aquele que pensaram que era falso. Daí ele então atinge o Metro Blue com uma flecha branca e o Metro Yellow com uma vermelha. Ele explica que trocou de lugar com seu dublê enquanto a atenção estava no Metro Blue e Metro Yellow, e que ele controla o falso com uma flecha vermelha. Ele também revela que a Metro Pink e o Metro Green também eram seus bonecos em seu plano comprados com dinheiro. Agora Metropoliman adquiriu os itens do Metro Blue, e não satisfeito, Metropoliman elimina o Metro Yellow com uma flecha branca e se prepara para fazer o mesmo com a menina. Metropoliman ameaça a menina, que grita desesperada, fazendo com que Saki também se desespere e deixe Mirai irritado, fazendo com que ele manifeste seu colar no que parece uma preparação para atacar o Metropoliman.
Então a menina sendo ameaçada pelo Metropoliman faz Mirai se irritar e se preparar para ir lutar com o Metropoliman. Só que nisso Nasu surge no céu e manda que ele fique onde está. Apesar de detê-lo a tempo, alguém viu Mirai e o fotografou junto com Saki. Ela aconselha que ele fique quieto se não tiver uma estratégia. Mirai por um momento deduz que Metropoliman está fazendo a garota gritar para forçar outros candidatos a Deus a se revelarem. Só que quem aparece para ele é Nasu, que avisa que os outros candidatos não vão se revelar, contrariando todas as expectativas de Metropoliman. Assim então ele simplesmente dispara uma flecha branca e elimina a menina sem nenhuma piedade, chocando toda a audiência que estava acompanhando. Nasu vai conversar com Metropoliman e diz que não liga que ele mate humanos, apesar de que gostaria que Metropoliman morresse. Ele deduz que isso é porque ela quer que seu candidato vire Deus, mas ela rebate dizendo que não se importa com isso e só quer que o candidato dela seja feliz. Metropoliman acha uma bobagem e diz que vencerá a disputa, enquanto Nasu diz que acredita que Metropoliman será morto pelo seu candidato. Isso leva Metropoliman a deduzir corretamente que Nasu é um anjo de classe especial, pois só assim seu candidato poderia ter os itens necessários para o ameaçar. Nasu resolve dispensar a plateia para que Mirai e Saki possam sair sem serem notados por Metropoliman, que está mais preocupado em adquirir as asas e flechas da menina e do Metro Yellow. Mirai e Saki retornam para casa arrasados e Revel tenta os consolar dizendo que Metropoliman não tem mais apoio da população e que mesmo assim não há nada que a polícia possa fazer contra ele. Mirai fica admirado que até Saki está com ódio de Metropoliman, mas ele tem medo que ele não seja capaz de matar Metropoliman e se lembra do que seu pai o disse no passado, que odiar não vale a pena, embora a maioria não leve isso em conta. Saki então propõe que eles procurem aliados agora, já que ela acredita que há candidatos que não concordam com Metropoliman. É nesse momento que uma voz misteriosa surpreende os dois no quarto de Saki e logo vem que é um candidato a Deus. Ele pede que disparem uma flecha vermelha nele para confirmar sua intenção de ajudá-los, mas Nasu os impede falando que ele está sendo sincero. O homem se chama Nanato e foi diagnosticado com câncer terminal, e foi quando estava no hospital que foi recrutado por um anjo, tendo um filho e uma esposa grávida de outro. Ele não resistiu à oferta da anjo e resolveu agir em favor de sua família. Enquanto vivo, ele arrumou bastante dinheiro para sua família, roubando um rico, e está procurando os demais candidatos, controlando 14 detetives e psicólogos com as flechas vermelhas. Tudo para derrotar Metropoliman e encontrar entre os candidatos o melhor para se tornar Deus, já que ele mesmo se julga inapto para a função. Quem fotografou Saki e Mirai foi um dos homens controlados por Nanato, e assim ele chegou até os dois. No mais, Mirai aceita cooperar com Nanato desde que ele retorne o tratamento de sua doença. O anjo de Nanato se chama Barete, o anjo erudito, e Nasu diz que acha que o anjo de Metropoliman é Meisa, que subiu de 100 classe a classe especial de repente por métodos desconhecidos. Nanato, que trabalhava como design de roupas, propõe que um dia Saki e Mirai usem uniformes para esconder suas identidades. No outro dia, a identidade especial de Metropoliman aparece na escola. É revelado que ele é Kanade Uri, o neto do diretor de sua escola e que perdeu a irmã e deseja trazê-la de volta. Para isso, ele aproveita que ninguém pode ver seus itens na escola e treina para aumentar o alcance de suas flechas, conectando uma vermelha e uma branca como se fossem uma só. De volta à casa de Saki, Nanato revela que há outro candidato a Deus que ele encontrou. Ele é um menino e também estava lá no estádio de beisebol. Ainda no mesmo dia, teve notícia uma nota de confissão da garota A, uma assassina em série que estava no reformatório feminino, mas sumiu de repente. Saki, Mirai e Nanato deduzem que a assassina possui asas, já que matou seus alvos com uma faca. A assassina era uma modelo e escapou do reformatório após ser libertada por funcionários, revelando que ela também tem flechas vermelhas. Metropoliman vai até a casa onde a assassina está escondida e se depara com ela agarrando uma menina controlada por uma flecha vermelha. Ele reclama que ela fica arrumando várias meninas para transar que ficam gemendo muito alto e assim ela corre para abraçá-lo. É então revelado que ela está sob o comando das flechas dele e que ele é que mandou ela cometer os assassinatos, pois deveria livrar o mundo das feias. Infelizmente, o gosto deles não se bate e ela acaba matando meninas que Metropoliman considera bonitinhas. E já que Metropoliman reprova a menina que estava com a assassina, ela resolve simplesmente matá-la. Por outro lado, o trio de Mirai está em uma reunião estratégica. Eles estão repassando seu conhecimento sobre a distribuição de asas e flechas. Nanato supõe rapidamente que Metropoliman está agindo com a assassina, por isso ele propõe que eles a matem, pois a garota A é uma menina demoníaca muito perigosa. Ele planeja atacar a garota A e chamar a atenção de Metropoliman com a morte dela para que ele apareça e eles possam surpreendê-lo com uma flecha branca e matá-lo. O encarregado disso seria Mirai, o único a ter flechas brancas. Só que ele não quer matar ninguém, ele prefere
prefere atingir Metropoliman apenas com uma flecha vermelha. Só que Revel avisa que se Mirai ficar vulnerável e ser atingido por uma flecha vermelha, a situação viraria contra eles. Mirai diz que não quer matar e nem odiar ninguém, surpreendendo Nanato. Ele confronta Mirai, fazendo o mesmo considerar o que faria se fosse para salvar a Saki se Metropoliman a pegasse, levando Mirai ao desespero até ele surtar. Enquanto isso, Kanade está de olho na TV para ver se seu ataque às feias via Menina A está fazendo efeito para atrair outros candidatos. Ele está colocando os cadáveres em locais estratégicos para mostrar que a assassina tem asas. Ao ver os noticiários, Nanato fica preocupado e leva armas e sua anja até Saki e Mirai, pois segundo Barete tudo indica que não há regras que impeçam que o novo deus não possa ser decidido pelo uso de armas comuns. Nanato quer fazer algo pelas vítimas da garota A e de Metropoliman, por isso ele investigou e descobriu um padrão nos assassinatos da garota A, sendo que enquanto isso a garota A continua cometendo mais assassinatos, só que mesmo assim nenhum candidato a deus apareceu, então Kanade decide que precisa de algo que chame ainda mais atenção. No outro lado, Nanato explica que descobriu que 2 anos antes, as vítimas da garota A usavam uniforme do tipo marinheiro e desapareceram em Shibuya, Harajuku e Shibuya novamente. Assim, Nanato acredita que como a última vítima descoberta sumiu em Shibuya, a próxima morte estará em Harajuku. Nesse momento, eles recebem notícias de uma nova morta na Grand Tower e ela então se revela sobrevoando o céu do local, contrariando as deduções de Nanato. Ele percebe que na torre só os candidatos a deus podem chegar lá, e portanto Kanade quer uma luta na torre. Enquanto isso, a garota A atira flechas vermelhas nos policiais que estão no local que a última morta apareceu. Ela ataca os policiais enquanto dá nomes a seus ataques e depois mande que os policiais a ajudem, já que estão todos flechados por ela. Apesar disso, um deles consegue resistir devido à sua devoção ao trabalho. Nanato conta seu novo plano a Mirai e Saki. Ele irá enfrentar a garota A e servir de isca. Aí assim que Metropoliman for atacá-lo, Mirai deve surpreendê-lo com uma flecha. Barete chama a atenção para a possibilidade de Metropoliman ter mandado um de seus escravos o acertarem com uma flecha vermelha, mas se ele for atingido depois por uma flecha vermelha de um candidato a deus, essa última flecha ganhará prioridade e afetará Metropoliman. Mirai é obrigado a vestir os trajes especiais do Nanato que parece o uniforme de Metropoliman. Nanato ainda revela que se Metropoliman não aparecer, ele planeja matar a garota A, pois ela é muito problemática e perigosa para ser deixada viva. Sem se opor, Mirai sai voando junto com Nanato direto para onde a garota A se encontra, mas ele ainda está hesitante quanto a cometer um assassinato, por isso ele vai torcendo para que Metropoliman apareça. Chegando lá, Nanato surpreende a garota A e consegue chamar a atenção do Metropoliman, só que em vez de aparecer, Kanade, o Metropoliman, aperta um botão e dispara uma bomba que destrói todo o prédio, levando Mirai ao desespero. Com o plano de Nanato em atacar a garota A para servir de isca para o Metropoliman, acabou que no fim ela é que foi a isca que acabou fazendo Nanato cair na armadilha de Kanade. Enquanto a explosão assusta todos que estavam passando pelo local, Mirai através de um vislumbre consegue avistar Nanato sendo jogado para longe. Ele mais do que depressa convoca suas asas para voar até ele e salvá-lo, mas quando ele pousa, Nanato não responde e Mirai fica desesperado achando que ele morreu. Felizmente, graças ao traje especial que Nanato arrumou, ele conseguiu sobreviver aliviando Mirai. Só que quem dificilmente se salvou foi a garota A, escrava de Kanade. Então eles percebem que Kanade vai usar qualquer método que tiver para matar seus alvos e também não está preocupado em envolver inocentes. Isso faz com que a vontade de Mirai e Nanato de derrotá-lo aumente ainda mais. Quando Nanato está conversando com Mirai, eles são surpreendidos por Kanade que surge no céu na sua forma de Metropoliman. O problema é que ele aparece bem atrás de Mirai com sua flecha apontada para os dois. Mirai confronta Metropoliman sobre como ele é capaz de assassinar qualquer um sem hesitar, e Kanade responde que só faz jus aos itens que recebeu, o que deixa Mirai furioso. Kanade debocha das crenças de Mirai sobre a preciosidade da vida e justifica que para ser um deus é preciso fazer sacrifícios. Mirai argumenta que não está nas regras que é obrigatório que os candidatos matem uns aos outros, mas esse foi simplesmente o caminho que Kanade escolheu, o que choca Mirai e faz ele questionar se Kanade já passou pela perda de algum ente querido. E para a surpresa de Mirai, Kanade revela que sim. É então que ele resolve contar sobre seu passado. Segundo ele, ele perdeu a pessoa mais importante de sua família, sua irmã, uma menina muito jovem. Sua perda faz Kanade sofrer muito até o presente momento. Diante da inconformação de Mirai, Kanade promete que dali em diante matará apenas candidatos a Deus. Enquanto isso, a TV cobre os acontecimentos e Saki acompanha tudo apavorada. Entretanto, para a alegria dela, Nasu se aproxima da câmera e acena para ela acalmando. Enquanto isso, Mirai e Nanato se preparam para o combate contra Kanade. Nanato está preocupado
preocupado com a força de Kanade que ele mate os dois e assuma o trono de Deus através da força pela extrema confiança de Kanade em aceitar uma luta de 2 contra 1. Ele desconfia de Kanade e Nanato começa a tentar descobrir se Kanade tem algum plano maquiavélico. Daí do nada Kanade convoca a Meisa para ajudá-lo na luta, pedindo que ela proteja suas costas. Nanato responde chamando Nasi e Barete para que elas cuidem da retaguarda dele e de Mirai e manda que Mirai prepare uma flecha vermelha. O plano de Nanato é se aproveitar de que Kanade sabe que Nasi é um anjo de classe especial, mas não tem certeza de quem é o candidato dela. Ele pensa em fazer Kanade pensar que ele é o candidato de Nasi e que mandou Mirai preparar uma flecha vermelha, pois ele é que teria uma branca dada por Nasi. Com a atenção de Kanade e Nanato, o plano é que ele deixe uma brecha para que Mirai o acerte. Então Kanade diz que vai começar por Nanato, mas também revela que tem outra bomba preparada em outro lugar para o desespero da dupla. Ele apenas revela que a bomba extra está em algum prédio possível de ver no céu onde eles estão voando. Kanade planejou chantagear Nanato e Mirai através do senso de justiça deles. Se eles não se entregassem, Kanade explodiria outro prédio com vários inocentes dentro. Nanato acha que é um blefe e Nasi confirma que Kanade está mentindo, mas Meisa diz que poderes de reconhecer mentiras de Nasi só funcionam se ela puder ver o rosto de quem está mentindo. Sendo assim, ela que está mentindo ao garantir que Kanade disfarçado estava mentindo. Kanade continua as ameaças dele até que Nanato resolve atender a exigência dele desde que ele aceite matar um só deles. Kanade aceita, mas quer escolher a vítima e ter seus itens. Assim então ele escolhe Nanato, pois quer mais uma flecha branca. Nanato então improvisa um plano para que Mirai acerte Kanade quando ele estiver disparando uma flecha branca. Nanato coloca a própria vida em risco para dar uma oportunidade a Mirai, que fica muito nervoso com o risco de dar tudo errado e Nanato morrer. Daí quando Kanade finalmente dispara a flecha branca contra Nanato, Mirai parte desesperado e consegue bloquear a flecha branca de Kanade com sua flecha vermelha. Assim ninguém é atingido e as flechas voltam para os donos. Observando, Barete nota que somente outras ferramentas de anjo podem afetar ferramentas de anjo. E aí logo mais Kanade volta a ameaçar explodir o prédio e Mirai vai com tudo para atingi-lo com uma flecha vermelha. Ele vai para cima de Kanade que escapa usando a velocidade das asas, mas Mirai continua insistindo sem conseguir ter êxito. Irritado, Kanade resolve mudar o alvo para Mirai e atira uma flecha branca nele, mas Mirai consegue bloquear usando sua flecha vermelha como se fosse uma espada. Kanade tenta usar seu controle sobre a flecha branca, mas ainda assim Mirai consegue se defender. Os dois começam uma luta para ver quem consegue acertar primeiro, e Kanade tenta aproveitar para acertar Nanato, só que ainda assim Mirai consegue bloquear a tempo. Enquanto Mirai encara Kanade, Nanato tenta bolar um plano rapidamente para pegar Kanade. Ele resolve tentar aproveitar que Mirai distraiu Kanade para acertá-lo com uma arma normal e dá certo. Nanato consegue destruir a máscara de Kanade, quando Mirai vai atingi-lo consegue ver o seu rosto. Nesse instante Mirai hesita a flechá-lo e Kanade consegue aproveitar a brecha para fugir. Com o fim da luta, Mirai e Nanato fogem de volta para a casa de Saki, e Mirai fica se lamentando por não ter conseguido acertar Kanade quando teve a chance, sendo repreendido por Nanato. Mirai diz que ficou apavorado e que acha que não consegue lutar mais, pois a vida toda sempre apanhou sem revidar. Nisso Nanato consola Mirai e diz que Kanade precisa ser parado mesmo que seja morrendo, mas ainda assim Mirai continua sem ver sentido naquilo tudo, e Nasi diz que é preciso fazer isso para que ele possa ser feliz. Enquanto Mirai e seus amigos discutem, Kanade vai ao médico tratar a ferida do tiro, no final quebrando sua promessa e matando o médico que ele obrigou a examiná-lo através das flechas vermelhas. No outro dia, Saki vai à escola e é seguida por Mirai, que tá andando todo encapuzado. Ele chega até a ser chamado de Stalker por uma das amigas de Saki, mas ela o defende. Essa amiga pergunta se ela tá namorando Mirai, mas Saki diz que não. E a amiga diz que seria loucura sair com um menino igual Mirai. Mas Saki conta que uma vez foi assediada por outros caras estranhos e foi o Mirai quem a ajudou. Ela então diz que Mirai resolveu ser o guarda-costas dela. Enquanto isso, no quarto de Saki, Nanato questiona Revel sobre os motivos que fizeram Saki perder a esperança de viver, já que todo candidato a Deus tem que ser alguém que estava sem esperança de viver. Revel conta que não conseguiu descobrir, pois Saki nunca se abriu sobre o assunto. Ele diz que apenas encontrou ela tentando morrer ao entrar no mar aberto. Por outro lado, todos na escola de Kanade estão preocupados com a ferida em sua cabeça, mas ele apenas diz que caiu da escada e se machucou. O que Kanade não sabe é que um de seus amigos, vendo aquilo, ligou os pontos, sabendo que a família de Kanade trabalha com armas, e descobriu que ele é o Metropoliman. Apavorado, o cara decide que vai tentar fingir que nada aconteceu e continuar falando normalmente com Kanade. Na casa de Saki, Nanato quer que Mirai conte os detalhes sobre o rosto de Kanade. O mesmo descreve Kanade como tendo pele clara, aparência bem definida e que aparenta ser 2 ou 3 anos mais velho que ele. E diz que Kanade era muito bonito e que estava sorrindo quando fugiu.
Nanato pede que Mirai o desenhe, mas Saki pede para terminarem a reunião. Durante a noite, Saki chama Mirai para conversar. Ela quer que ele durma com ela na mesma cama. Ela diz que precisa disso para falar com Mirai e pede que Revel e Nace passem a noite em outro lugar. Quando estão juntos, Saki diz a Mirai que quer morrer e que ele está a protegendo e sendo as asas dela e que ela se sente inadequada para ser a companheira dele. Ela então relembra de uma vez que suas famílias acamparam juntas na praia. Mirai encontrou um trevo de 4 folhas e deu a Saki, já que eles eram amigos. Quando Mirai deu o trevo a Saki, ela pediu que ele prometesse ser amigo dela para sempre. Mirai recorda com saudades dessa época e Saki chora confessando que quando Mirai ficou órfão, ela o maltratou chamando de serviçal. A verdade é que para não ser excluída, Saki fez bullying com Mirai junto das outras crianças. Ela conta que no dia da formatura ela planejava se desculpar devolvendo o trevo de 4 folhas. Então o seguiu e quando se deu conta viu Mirai se jogar de um prédio. Aquilo a traumatizou e ela também quis morrer. Apesar do alívio quando soube que Mirai estava vivo, Saki ainda assim pede que ele tire a vida dela, pois ela ainda se sente horrível como pessoa. Sem responder, Mirai carrega Saki para voar à noite. Para surpresa dos anjos, que observavam de longe, Mirai solta Saki apenas a segurando pela mão. Revel na hora tenta interferir, mas Saki o proíbe. Nace comenta que ele a salvou uma vez, mas ela ainda continua querendo morrer. Sendo assim, ele deveria deixar ela morrer. Nesse momento, Mirai a solta e ela instintivamente se agarra à mão dele. E assim ele a faz confessar que estava mentindo e que na verdade quer viver com ele e Nanato para ter um futuro feliz. Assim, depois dessa confirmação, ele a salva e a leva para um prédio e ela se desculpa pedindo que ele a deixe ficar ao seu lado. Mas Mirai diz que não está chateado e a perdoa. Enquanto voltam para casa, Nace diz que sabia que Mirai salvaria Saki de qualquer jeito. No outro dia, os dois recebem Nanato com as novas descobertas sobre Metropoliman. Ele diz que Metropoliman tem entre 15 e 20 anos, 1,75 de altura, é bonito e tem a pele clara, além do tipo sanguíneo B. Saki está de ânimo renovado e sugere que eles investiguem hospitais e médicos mortos, além de contar que convenceu os pais a deixarem sair de casa. Assim o trio pode se mudar para um lugar melhor. Enquanto isso, Kanade também está investigando Nanato e descobriu que ele não pode usar flechas e deduz que Mirai é quem tem as flechas e o anjo de classe especial. Saki diz que quer ter asas para poder ajudar nas lutas e Barrett diz que é possível conseguir matando alguém que tenha roubado asas ou ainda se alguém estiver morrendo por alguma doença e pedir para passar as asas. Mas outra possibilidade surge quando Revel pergunta a Barrett se ele pode evoluir. E embora não se saiba como isso é feito, Barrett responde que talvez possa ser possível. Num dia novo, nos é apresentado um novo candidato a Deus que tem flechas vermelhas e parece ser um colecionador de espadas. Ele aborda um homem e o ameaça para revelar quem o acertou com flechas vermelhas. Enquanto isso, o trio e seus anjos vão conhecer o novo local, que é uma capela no topo de um prédio. Nanato também entrega o uniforme de Saki para que ela o experimente, enquanto por hora Revel está absorvendo bolhas divinas que têm um imenso conhecimento para tentar se tornar o novo anjo do conhecimento e ver se evoluir para uma classe que possa dar asas a Saki. Depois o uniforme de Saki aparece, ele tem a aparência de um gato, sendo que as orelhas são na verdade um escudo que protege a cabeça e a cauda um dispositivo de resfriamento. Então de repente uma flecha vermelha invade o local e Nanato diz que é uma das flechas que ele usou, o que significa que um dos 14 detetives que ele havia acertado foi morto. Por isso ele corre para vestir o traje e sai voando com Mirai. Ele teme que Kanade tenha descoberto sua identidade e ameaçado sua família. E quando eles chegam ao local, eles se deparam com um novo candidato, um cara estranho de cabelo rosa. Então Nanato pede que Mirai cuide dele enquanto ele verifica o que houve com sua família. Entrando em sua casa, Nanato não encontra nada além das roupas que havia feito destruídas e fica transtornado. Enquanto isso, lá fora, Mirai tenta lutar contra o cara de cabelo rosa, mas ele também tem asas para evitar as flechas. Por esse motivo, esse cara de cabelo rosa foge para um parque abandonado, onde está escondendo a família sequestrada de Nanato. Logo então, a identidade do cara de cabelo rosa é revelada. Ele se chama Hajime Sokotani, nasceu muito feio, pobre e morava na rua. Hajime sofria um montão de bullying frequente e um dia, quando voltou para casa embaixo de uma ponte, encontrou sua mãe enforcada, que havia se suicidado. Ele entra em desespero e fala que quer morrer, então encontra o anjo que o torna um dos candidatos a Deus, Pauta, um anjo de primeira classe.
Balta oferece a Hajime a chance de mudar o mundo que tanto maltratava, mas Hajime diz que só queria falar com uma menina pelo menos uma vez na vida. Balta então lhe entrega as flechas vermelhas, assim ele consegue se aproximar da menina pela qual ele era afim e beijá-la sem complicações. O único problema é que tinha um espelho no local do beijo e Hajime se assustou com a própria feiura. Então ele volta correndo para casa para contar sua terrível experiência para o seu anjo, e assistindo Metropoliman na TV e querendo ser igual a ele, Hajime decidiu usar suas flechas para fazer uma cirurgia plástica. Dessa maneira ele finalmente conseguiu ficar bonito e chamar a atenção das mulheres, embora não saiba sequer como mandar uma cantada em alguma, já que ele é totalmente inexperiente, e quando tenta fazer uma ele causa um mal entendido, acabando com sua tentativa, fazendo ele ficar desesperado. Hajime continuou acompanhando Metropoliman e assistiu a luta de Mirai e Nanato contra ele pela TV. Então Hajime, que é um grande fã de Metropoliman, decide agir contra aqueles que estão indo contra o seu ídolo. Assim ele decide por vontade própria ser servo de Metropoliman para que ele destrua a sociedade atual. Um dia Hajime encontra a médica que ensinou Kanade a como preservar o cadáver de sua irmã e a faz contar a história para ele, além de ir atrás de restos da máscara quebrada de Metropoliman na luta, tudo para descobrir a identidade do seu ídolo. Hajime descobre a identidade de Metropoliman e usa flechas para mandar uma mensageira para contar dele para Kanade. Ele o informa que quer se encontrar com Kanade para ser seu servo, e Kanade atende seu pedido, mas o mesmo na verdade manda um impostor para se prevenir de qualquer imprevisto. Hajime também se comunica com Kanade à distância, e então Kanade dá a ele a tarefa de encurralar Nanato e Mirai, e assim Hajime sequestrou a família de Nanato, conseguindo atrair a dupla para o plano de Metropoliman. E ainda em choque, o trio recebe um telefonema de Kanade que diz onde a família de Nanato se encontra, e assim ele decide ir sozinho até o paradeiro de sua família. Mirai também na adrenalina escuta e vai atrás de Nanato, deixando o saque para trás. Isso frustra ela e também Revel, que se força a continuar lutando para absorver o máximo de gotas de conhecimento possível para que possa evoluir e dar asas a Saki. Com Nanato partindo completamente desesperado e furioso para o local onde Kanade diz que sua família se encontra, lá ele e Mirai começam a olhar por todos os lados até que dão de cara com Hajime, que está logo acima de uma cúpula que está prendendo a filha e esposa de Kanade. Nanato vai direto para dentro da cúpula mesmo com Mirai gritando para o mesmo não entrar, e acaba ficando fechado lá dentro, exatamente como os inimigos planejaram. Hajime comemora o sucesso da armadilha e o fato dele estar com Kanade confunde Mirai, fazendo ele acreditar que Hajime é somente um humano normal, caso contrário estaria morto. Isso faz com que Mirai fique hesitante em lutar contra Hajime, já que ele não quer envolver inocentes. Quando entra na armadilha, a esposa de Nanato diz que o ama e isso mexe com Hajime, que é um curioso sobre o amor. Do nada, Mirai o surpreende apontando uma flecha branca para ele. Ele a usa para o obrigar a que solte Nanato e sua família, mas Hajime desvia usando as asas. Só que na verdade, Mirai havia imaginado que Hajime desviaria a fim de salvar sua vida. E assim Mirai começa a usar as flechas brancas. Preso na cúpula, Nanato tenta usar todas suas armas para escapar, mas não funciona. Enquanto isso, Kanade, que assiste a tudo do conforto de sua casa, dá instruções a Hajime, mandando que ele em 10 segundos faça com que seu anjo Balta o siga, ficando exatamente a 20 metros do chão e 20 metros ao norte de uma casa de espelhos, que é o nome da armadilha em que Nanato está preso. De repente, Mirai é surpreendido por Hajime e seu anjo e fica surpreso que Hajime de fato é um outro candidato a Deus. Não sendo bastante, Kanade surge como Metropoliman junto a Meisa, também apontando uma flecha branca para Mirai. Mirai se vê encurralado nessa situação que fica sem entender qual a relação de Kanade e Hajime. Kanade oferece a Mirai uma chance de fugir, mas Mirai recusa e também entra na casa de espelhos. Lá ele pede que Nanato pegue a esposa e fique voando dentro da casa ao mesmo tempo que ele estiver fazendo o mesmo com sua filha. Hajime fica impressionado com a atitude de Mirai e Kanade diz que eles estão fazendo aquilo por amor familiar, o que mexe bastante com Hajime, que começa a surtar do nada. Enquanto isso, Kanade confronta Nasi, mas já que ela não o responde, ele se cansa e vai para casa pedindo que Hajime o avise quando Mirai e Nanato se cansarem de ficar voando. Lá dentro eles tentam pensar em algo antes que se cansem. Mirai bola um plano e diz que podem sair, mas Kanade prevê que é um blefe. Eles então somem de repente de dentro da caixa de espelhos, e Kanade proíbe Hajime de abrir a porta temendo que eles estejam na moita para sair. Hajime começa a ficar impaciente com medo que não consegue ver mais nenhum dos dois, nem seus anjos, e começa a ficar com um pouco de pena de Mirai e Nanato. Por outro lado, Revel continua lutando para absorver as gotas de conhecimento e nota que Saki está incrivelmente preocupada, que chega nem tá descansando. Ela se lamenta que não pode ajudar e decide ir mesmo sem as asas, apesar de Revel reprovar a atitude.
Isso faz Revel ficar tão frustrado que chega a chorar, sendo que anjos não deveriam poder chorar. Nanato, por sua vez, segue voando em silêncio e está quase sem forças. Deus entra em contato com Revel e o parabeniza por ter conseguido quebrar o tabu do choro, o fazendo o anjo das emoções de primeira classe. Agora, assim com asas, Saki e Revel partem para o campo de batalha para serem úteis. Quando Balta vê Saki, ele diz a ela que ela é a chave para resolver esse confronto. Saki usa as ferramentas de seu traje e descobre todas as câmeras na armadilha, e ainda aproveita para atingir uma flecha vermelha em Hajime, que estava impaciente e desatento. Ele até tenta resistir ao controle de Saki pedindo socorro a Kanade. Já na armadilha, Mirai se encontra com medo que a dupla inimiga tenha encontrado um meio de matar os dois, até porque Nanato já chegou no seu limite. Porém, tudo fica bem porque ele encontra forças ao se lembrar que nunca desistiria para sua esposa. Do outro lado, Hajime tem muita dificuldade de resistir aos encantos de Saki, que fica tentando seduzi-lo. Saki faz poses e caras fofas para seduzir Hajime, que fica quase sem conseguir resistir ao controle da flecha vermelha dela. Ele basicamente acha tudo lindo nela, seus olhos brilhantes, seus lábios carnudos e rosados, o cabelo curto e macio e o busto perfeito que não é nem grande nem pequeno demais. Ele fica completamente seduzido por ela e seu traje de gatinho. Pela primeira vez, Hajime se sente completamente apaixonado. Ele até estranha todos os sinais físicos e mentais do seu amor por Saki, mas ele se sente realmente contente ao pensar nela que seu coração chega a palpitar. Tudo fica mais bonito para Hajime, as árvores, os insetos, os animais, a grama, a água, o ar, tudo fica melhor. E Hajime se percebe até mesmo feliz de ter nascido. Ele sente que só está no mundo para que pudesse se encontrar com Saki. Ela, ao ver que seu charme está dando resultados, resolve apelar e mostrar a bunda com seu rabo de gato balançando para Hajime. E quando ele estava prestes a cair completamente no controle de Saki, Kanade o contata para impedir que ele caia na armadilha. Sem querer decepcionar seu mestre, mas ainda assim querendo largar o poço para ir atrás de Saki, Hajime joga a desculpa de que quer ir ao banheiro e pede para que Kanade reveze com ele. Kanade fica muito estressado e manda que Hajime faça suas necessidades ali mesmo, já que Kanade acredita que não tem ninguém olhando Hajime, mas ele não tem muita vergonha e implora que Kanade o dê uma pausa. Muito irritado, Kanade aceita, mas exige que Hajime seja rápido. Então Hajime tira o comunicador alegando que ficará com vergonha de Kanade ouvir o barulho de suas necessidades sendo feitas, e assim Hajime consegue enganar Kanade e vai logo paquerar Saki. Daí ela pede que ele solte Mirai, Nanato e os reféns. Hajime ainda tenta resistir, mas ele acaba desistindo e ataca a casa de espelhos com a espada que carrega, assustando Kanade, que rapidamente percebe que seu servo está sob o controle da flecha vermelha de alguém. Revel conta a Mirai e Nanato que Saki veio salvá-lo, só que ele acaba entregando a existência de Saki para Kanade, que escuta tudo. Entendendo o amor que Mirai e Nanato sentem por seus entes queridos, Hajime se rebela contra Kanade e resolve ajudá-los mesmo que acabe morto. Kanade tenta fazer com que Hajime volte ao seu lado, alegando que ele é só um monstro com plástica e que Saki nunca ligará para ele, mas de nada adianta, já que Hajime sente que redescobriu o mundo através da flecha vermelha. Por fim, Kanade desiste e promete acabar com Hajime o quanto antes. De repente, 3 novos servos de Kanade surgem no campo de batalha. Um homem grande e feio, uma mulher que lembra a Arlequina e um moleque que Nanato tinha identificado como candidato a Deus no ocorrido no estádio de beisebol. Todos com asas. Enquanto isso, Kanade se apresenta bem diante da Saki e Hajime se coloca na frente de guarda, já que ele sabe que Kanade pretende matá-la. Mas Kanade lembra que eles estão em total desvantagem, em 4 contra 2, mas é aí que Mirai e Nanato conseguem escapar graças a uma rachadura que Hajime fez na armadilha, e assim o número fica em 4 contra 4. O problema é que Kanade não luta sem ter vantagem, e o grupo de Mirai tem vantagem numérica de anjos. Revel tenta acabar com a luta de início para salvar Nanato, que já está nas últimas. Então Nanato fala que quer levar sua família até um lugar seguro e Kanade aceita, mas é muito claro que há mais uma armadilha dele. Mesmo assim, o grupo de Mirai consegue levar a família de Nanato até o esconderijo na igreja. Enquanto Saki carrega sua família até a igreja, Nanato reconhece o homem grande junto de Kanade. É um fugitivo chamado Bakumatsu que está fortemente armado com canhão e outras armas pesadas. Enquanto a mulher do grupo de Kanade briga com Bakumatsu, Saki cochicha alguma coisa para Mirai. Kanade está seguro que com seu novo grupo e seu traje melhorado vai acabar com Mirai e os outros facilmente. Ele diz que flechou os 3 que estão com ele e que são inocentes, mas Hajime avisa que matará sem pensar 2 vezes em nome do seu amor por Saki. Assim Mirai, Saki e Nanato apontam flechas vermelhas um para o outro formando um círculo, e eles usam suas flechas vermelhas uns nos outros para ficarem imunes às flechas vermelhas inimigas. Então
Então daí a batalha começa, com Hajime enfrentando Bakumatsu e Saki e Mirai se juntando a ele. Os dois entrelaçam suas asas nas asas de Bakumatsu e fazem elas interferirem nas asas dele, assim impedindo que ele consiga continuar voando livremente. Nisso, Hajime acerta um golpe fatal e nocauteia Bakumatsu, que perde um braço e foge com medo de Kanade, chamando Kuhinata, sua segunda aliada, para lutar contra eles. A arma dessa Kuhinata é um vírus que ela mesma desenvolveu, um vírus que causa uma grave imunodeficiência, ou seja, destrói o sistema imunológico do corpo totalmente. Também ela tem um chip no coração e caso ela morra, esse chip vai disparar o vírus pelo ar e vai infectar milhões de inocentes. Aí, por já estar com raiva de Mirai, Kanade o escolhe para ser o primeiro a testar um outro vírus de Kuhinata. Do contrário, ela irá espalhar seu primeiro vírus pelo ar. Seguindo com suas atrocidades, Kanade fica exigindo que Mirai feche suas asas e desça até uma roda gigante para receber o segundo vírus de Kuhinata, um que supostamente derrete humanos, e caso ele se negue, ela irá espalhar o primeiro vírus pela sociedade, o da imunodeficiência, e milhares de pessoas serão infectadas perdendo seu sistema imunológico e sendo corroídas pelas bactérias no ar. Kanade estipula uma ordem para infectar os adversários a fim de roubar as asas e flechas deles. Mirai então obedece Kanade enquanto Nanato tenta bolar um plano de emergência, enquanto Kuhinata obriga Hajime e Nanato a largarem suas armas, senão ela irá soltar o vírus no ar. Sem conseguir arrumar uma solução, o grupo apenas assiste Mirai se equilibrar na roda gigante para andar até Kuhinata para receber o terrível vírus. Saki nesse momento fica desesperada e começa a gritar e a chorar, irritando Kanade, que manda que alguém cale a boca dela. Por isso Hajime tenta ficar consolando. Mirai também tenta acalmar Saki, dizendo que o efeito do vírus é desconhecido, então tem uma pequena chance dele não morrer. Enquanto isso, Nanato luta contra a distração e o nervosismo para tentar elaborar uma estratégia que os livre dessa terrível situação. Mas só que todos se perdem em pensamentos sobre o que fazer. Mirai fica se perguntando se sua vida é mais importante que a dos outros, e se seria certo arriscar outras vidas para livrar dele, enquanto Hajime fica certo de que Mirai irá morrer, assim planejando em sua cabeça fugir voando levando a Saki junto com ele. E quando Mirai por fim está prestes a receber o vírus, Saki grita desesperadamente, ainda sendo contida por Hajime. Daí quando os vírus de Kuhinata está para entrar no protagonista, ele aciona suas asas e tenta ir contra Kuhinata, mas ela tem tempo suficiente de apertar um botão e lançar o primeiro vírus no ar. Então é quando Mirai põe seu plano em prática. Ele usa uma flecha branca para acertar a bola de vírus antes que ela se dissolva no ar. A ideia é que ele morra, já que foi feita a partir de células humanas, e como não deu tempo dele sair completamente do recipiente, o ar não foi contaminado. O problema é que quando o vírus morre e Mirai tem a chance de acertar a flecha branca em Kuhinata, ele volta a ficar hesitante com medo de matar um ser humano. Então Kuhinata aproveita para jogar conversa em Mirai, dizendo que ela poderia estar numa vida normal, enquanto Nanato esgotado grita para Mirai não cair na armadilha e acabar logo com ela antes que ela tenha outra chance de espalhar os vírus dela. Enquanto Mirai fica na dúvida, lembrando das coisas que seus pais lhe diziam, Kuhinata aguarda um sinal de Kanade para usar uma outra carta sua na manga letal. Nanato nesse momento somente lamenta e sem forças é o primeiro a cair no chão. Ele ainda luta para apontar uma das metralhadoras do Bakumatsu e acertar Kuhinata, aproveitando que Mirai a está segurando pelo braço, mas o ruim é que o mesmo já se encontra sem forças para puxar o gatilho da arma. Por isso ele apenas implora para que Mirai acerte e mate Kuhinata e depois Kanade com uma flecha branca de uma vez por todas. Então, aproveitando que Mirai vai ficar ainda mais nervoso e despreparado com os gritos de Nanato, Kanade prepara seu novo golpe que une uma flecha vermelha e uma branca. Mirai ainda tenta invocar uma flecha branca para se proteger de Kanade, mas ele não liga e dispara sua flecha de alcance maior a si mesmo. Isso é na verdade um sinal para que Kuhinata dispare seringas de vírus que estavam escondidas com ela e acerte Mirai com o vírus que derrete humanos. Atacado pelos dois, Mirai fica sem saída, então Saki sai voando e tenta se fazer de escudo para Mirai numa tentativa desesperadora. Kanade então redireciona sua flecha para que acerte Mirai, e vendo que Saki está em perigo, Hajime voa e pega sua espada para cortar as seringas de Kuhinata antes que acertem Saki. Assim Hajime acaba se sacrificando e acaba sendo atingido pelo vírus, mas também consegue acertar um golpe fatal em Kuhinata, que cai nocauteada no chão. E antes de morrer derretido, Hajime se declara uma última vez para Saki, e a flecha que ela havia posto nele retorna para ela, que chora em prantos pela perda de Hajime. Os anjos vêm buscar as almas de Hajime e Kuhinata, e Saki acaba recebendo os itens de Hajime, já que ele estava com uma flecha dela quando morreu. Nisso, Kanade aproveita para jogar a culpa da morte de Hajime em Mirai, que ficou sem ação quando podia ter matado Kuhinata.
Mas antes que ele consiga mexer com a cabeça de Saki e Mirai, Nanato interfere na conversa. Kanade, então sem escrúpulos, simplesmente tenta insultar Hajime para deixar Mirai mal, mas não consegue desestabilizar Mirai como queria. Nanato, em estado crítico, piora ainda mais e é socorrido por Saki e Mirai. Enquanto isso, o garoto, que era para ser o oponente seguinte de Mirai, resolve fugir e deixar Kanade sozinho contra eles, que se mostra ser ruim com o menino, mas não o mata como normalmente faria. Depois de Kanade xingar praticamente todo mundo, Mirai finalmente se prepara para lutar contra ele, mas garante que não vai matá-lo e faz um discurso dizendo que não matará e não colocará sua felicidade em risco por causa de alguém ridículo como Kanade. Assim, então, ele lutará usando uma flecha vermelha contra Kanade. Kanade acha tudo isso uma grande bobagem, mas aceita o desafio e diz que lutará com uma flecha branca e que quer o traje de Mirai caso vença. Dessa forma termina os 12 primeiros episódios de Platinum End, mano. O anime tem 24 e os outros 12 eu farei numa parte 2, beleza? Isso é tudo, tamo junto, obrigado pela atenção e até o próximo resumo. Tchau, tchau. Tamo junto, mano. É nóis. Tchau.